Hola, mi nombre es Cleviane, mi colega es Bruna. Somos estudiantes del cuarto año de Letras Espanhol en la Universidad Unicentro y trabajaremos con usted en la unidad 8 del libro didáctico. En esta unidad aprenderemos sobre deportes, expressaremos gustos e preferências e os meses do ano. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os esportes primeiramente. Deportes. Que deportes conheces? Acuáticos, del equipo, olímpicos, de nieve, com pelota. Então, a gente relacionou aqui alguns esportes que são os principais, que geralmente em todos os países são praticados, né? Algunos de los principales deportes: el atletismo, el ciclismo, el tenis, el baloncesto, que é o basquetebol, el balonmano, que é o handball, el voleibol, el beisebol, el boxeo, natação, remo, ginástica, judô, futebol. Então, agora a Bruna vai ler um texto que a gente separou aqui, que fala sobre os esportes, sobre os benefícios para a saúde, como que você deve praticar os esportes, quais os cuidados que devem ser tomados. Então, ela vai ler esse texto, falando de deportes. La práctica deportiva es para mucha gente bien más que una simple diversión. Es una manera de mantener la mente y el cuerpo ocupados durante um bom rato aqui seria bom momento, no caso, né? Trabajando de modo armônico, pero es necesario observar algunas condiciones para que esta práctica no cause daños al organismo. Então, o primeiro item, né? Utilizar roupa adequada. Los calzados deben ser confortables y deben proteger los pies y la columna vertebral de impactos muy violentos. 2. Evitar ejercitarse en horarios impropios como luego de comer o cenar, antes de tomar el desayuno, que é café da manhã, con el estómago vacío, con un calor o frío muy intensos. 3. Observar los límites del propio cuerpo. Un esfuerzo demasiado grande y por tiempo muy largo puede provocar daños irreversibles a la musculatura, huesos y órganos del cuerpo. 4. Buscar orientación de un médico para que él te diga qué cosas puedes hacer y qué cosas debes evitar. 5. Trabajar siempre bajo la supervisión de algún profesional, tu profesor de gimnasia, por ejemplo, para que te observe y corrija cuando estés en actividad. Él te dirá si la manera como haces determinado ejercicio es adecuada o no. Então, pessoal, esse texto fala, né, da importância que o esporte tem na vida da gente, né, na questão da saúde, na questão da mente, mas os cuidados que a gente deve tomar, né, ali utilizar roupa adequada, calçados, ter acompanhamento médico, né. Então, agora a gente vai falar um pouquinho também na questão, assim, que partes do corpo, quando a gente pratica um esportes, a gente utiliza, que a gente movimenta, que são, né, que a gente trabalha, na verdade. Que cada esporte a gente trabalha uma parte do corpo. Então, nessa tabelinha aqui, abaixo tienes uma lista de deportes que comumente se praticam. Ao lado deves escrever as partes do corpo mais utilizadas com essas atividades. Puedes auxiliar-te do dicionário em caso de apuro. Então, aqui a gente já fez a tabelinha, já preencheu certinho para explicar. Então, deporte, o ciclismo. O que a gente trabalha ciclismo? Piernas, braços, coluna vertebral. Futebol, piernas, pés e braços. Baloncesto, piernas, pés, braços, manos, coluna vertebral.
Voleibol, manos, braços, coluna vertebral, piernas e pés. Natação, cabeça, cuello, manos, braços, tronco, piernas, pés, coluna vertebral. Então, agora esse outro slide, a gente vai falar um pouquinho dos esportes que têm mais seguidores no mundo inteiro. Sem dúvida, né, o futebol é um dos primeiros itens, mas ele não é o único e não é o mais importante também, né? Hoje em dia, assim, tem uma variedade enorme de esportes que estão sendo bem praticados. Então, a gente selecionou alguma coisa aqui. Então, ó, uno de los deportes con más seguidores en el mundo. Todos los países del mundo cuentan con un deporte característico al que la mayoría de su población considera favorito. Buena parte de estos deportes están incluidos dentro del programa de Juegos Olímpicos que se celebram cada 4 anos. Então, começando ali com o futebol. El fútbol es actualmente el deporte más popular del mundo. Se estima que más de la mitad de la población mundial es seguida de este deporte. Tenis. El tenis es uno de los deportes que cuenta con una esfera de influencia global. En realidad no se centra en una área específica del mundo, sino que más bien se extiende por todo el planeta. Voleibol. La principal influencia del voleibol actual la tenemos en la Europa Occidental y América del Norte. Tenis de mesa. El tenis de mesa o ping-pong comenzó a practicarse en la Inglaterra del siglo XIX con una versión en miniatura del tenis. Sin embargo, poco a poco se fue desligando del deporte de la raqueta para pasar a ser una disciplina independiente. En la actualidad tiene una enorme área de influencia en países como Corea del Sur, Suecia o China. Además de estos, hay otros deportes con muchos seguidores también, como el baloncesto, el béisbol, el golf, etc. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruna y voy a hablar un poquito con ustedes acerca de los meses del año. Eu trouxe aqui então para vocês uma tabelinha, onde vocês vão primeiro ali ver os meses em espanhol e depois em português. Como vocês podem notar, não tem muita diferença, não tem dificuldade nenhuma para vocês aprenderem os meses em espanhol, porque as palavras são bem semelhantes, assim, não tem nenhum que fuja muito, que seja diferente mesmo. Todos eles lembram o mês em português, o mês em espanhol lembra o mês em português. Então, vamos para o primeiro ali. Enero. Enero, que é janeiro. Febrero. Febrero, que é fevereiro. Marzo, que é marzo. Abril, que é abril. En este caso, podemos percibir el cambio de este sonido de la letra L. Porque nosotros que hablamos portugués tenemos la costumbre de hablar la L con un sonido de U. Entonces, abril. Ya en español es siempre como L mismo. Entonces, abril. Después tenemos mayo, que sería mayo. Junio, que sería junio. Julio, que sería julio. Agosto, que sería agosto. Aqui não muda nada, fica igualzinho, né? Não muda nem na escrita e nem na fala. Setembro, que seria setembro. Outubro, que seria outubro. Novembro, que seria novembro. E dezembro, que é dezembro. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de frases onde temos assim os meses, e essas frases elas estão relacionadas com o nosso assunto já, né, que é os esportes.
Então, algunos ejemplos de los meses con noticias relacionadas con los deportes. O primeiro exemplo é: no vôleibol masculino, Brasil retuvo a corona. Então, o que significa isso? Vocês já devem estar sabendo, né, que corona, apesar de ter o coronavírus, em espanhol, corona é coroa. Então, Brasil, no voleibol masculino, ele recuperou a coroa. Entonces, Brasil retuvo la corona y amplió su hegemonía en el sur del continente. Los seleccionados ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y jugarán la Copa de Japão entre el 1 e el 15 de outubro próximos. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma frase, né, utilizando o mês de outubro. Depois, a segunda frase fala o seguinte: los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que deberían comenzar el 24 de julio, acordaron un aplazamiento. Acordaram um aplazamento significa que eles entraram em acordo que haveria um adiamento, né, dos Jogos Olímpicos. De un año del evento debido a la pandemia mundial de coronavirus, según informó el primer ministro de Japón. E por último, a gente tem essa frase aqui: la Copa Libertadores inició la primera fase clasificatoria a fines de enero. Los partidos de ida se jugaron el martes 21 e el miércoles 22 de enero. Como vocês já devem ter estudado os dias da semana em espanhol, então martes e miércoles corresponde a terça e quarta. Mientras é enquanto, né? Mientras que los encuentros de vuelta se disputaron el martes 28 y el miércoles 29 de enero, tras el freno obligado en marzo por la pandemia de coronavirus. El reinicio se dio el martes 15 de setembro. Então, nessa frase, a gente teve bastante exemplo, né, trabalhando os meses. Tivemos 3 vezes o enero, depois março e, por último, setembro. Eu vou explicar para vocês um pouquinho também da fonética do espanhol. Então, fonética e ortografia, os sonidos consonânticos doble L e Y. Então, aqui vocês vão ter no livro de vocês, lá na unidade 8, essa atividade, onde vai explicar essa diferença. E ali está falando no enunciado para vocês escutarem a pronúncia, né, dessas palavras. Então, vocês podem fazer isso posteriormente, pegar o CD e ver como que é esse áudio, lendo essas palavras da forma que está lá no CD. Eu vou ler da minha forma, a forma como eu pronuncio, mas vocês devem talvez ter visto ou ainda não, então, para vocês saberem, essas duas consoantes, elas têm um som que eles podem diversificar bastante. Por exemplo, uma pessoa pode escolher falar, pega ali a primeira palavra da primeira coluna e a primeira da última, que é calle e redes. Eu falo dessa forma, que é como se fosse um som de um DJ, tipo um D. Então, calle, redes. Há pessoas que falam como se fosse só um J. Então, calle, redes. E também tem a opção de se falar como se fosse o doble L, como se fosse um LH. Então, calle e para Y, ou como se fosse um I. Então, reis. Mas eu vou ler da minha forma, como eu sou acostumada a falar, e depois, se vocês falam de uma forma distinta, é só fazer essa troca, né? Então, na primeira coluna, com o doble L. Calle, que é rua. Llave, que é chave. Pollo, que é frango. Lluvia, que é chuva. Billete e Sevilla. Sevilla, que é uma cidade da Espanha. Na segunda coluna, a gente tem já a Y. Só que nesses casos da segunda coluna, ela está sempre no final da palavra. Nesse caso, ela fica com um som de I. Então, vamos observar ali como que fica. Rei, lei, Paraguai, voy, hoy, soy. E na terceira coluna, a gente tem de novo a Y, só que ela está no meio ou no começo da palavra. Aí, já nesse caso, ela fica com esse som que eu escolhi.
Então, vamos ver as palavras. Antes, se era rei, ele fica reyes. Se era lei, ele fica leyes. Ayer que é ontem. Uruguayo, então percebam. Paraguai, agora como é? Se fosse Uruguai também seria Uruguai. Agora, como tem um O no final, a última letra não é a Y, então fica Uruguayo. Já, que é já, e yogur, que é iogurte. Então, tem a atividade número 2 ali, onde vocês podem voltar a escutar e contestar, no caso, responder se as afirmativas são corretas ou não. A primeira fala, la letra Y tiene dos sonidos, de vocal I cuando va al final de la palabra y de consonante en el inicio o medio de la palabra. Então, voltem lá e vejam se é ou não é correta essa afirmação. E a segunda, generalmente la doble L y la Y como consonante se pronunciam igual. Então, também voltem lá e observem se essa afirmativa ela é correta ou não. Então, pessoal, o que eu gostaria de falar hoje para vocês é isso. Espero que tenha ficado claro, que tenham entendido e hasta luego. Olá, que tal? Eu estou muito bem, e tu? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela, sou professora auxiliar e hoje eu vou apresentar para vocês sobre um dos conteúdos da unidade 8 do livro didático, que trata sobre gostos e preferências. Vamos lá? Então, aqui nós temos uma tabela que resume, então, o uso do verbo gostar no espanhol. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse verbo ele exige um pouco mais de nós que ainda somos estudantes, né, aprendizes dessa língua. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro é que alguns verbos no português e no espanhol, eles são bem semelhantes. Então, por exemplo, o verbo amar. No português, eu digo eu amo, tu amas, ele ama e assim por diante. No espanhol, vai ser bem semelhante. Eu amo, tu amas, ele ama e assim por diante, né? Então, existem verbos que são bem parecidos nas duas línguas. Agora, também existem verbos, como é o caso do verbo gostar, que não segue essa estrutura. Então, por exemplo, eu não posso dizer eu gusto, tu gustas, ele gusta. Então, porque essa seria uma forma incorreta de conjugar esse verbo. Aí vocês podem me perguntar, né? Professora, mas então como que nós vamos usar esse verbo? Então, no espanhol, esse verbo gostar, ele só vai apresentar duas formas, que é a forma gusta e gustan, que tá ali em rosinha, né, nesse slide para vocês. Então, essas são as duas únicas formas. E o uso de uma ou outra forma vai depender do complemento, então daquilo que vem depois desse verbo na minha frase, e não do que vem antes. Então, não vai depender da pessoa. Então, geralmente, né, lá no português, nós concordamos, né, o verbo com o sujeito. Então, nós gostamos. Gostamos está concordando com o que vem antes do verbo. Aqui não. Então, aqui, como eu já disse, ele vai concordar com o seu complemento. Então, ele vai concordar com aquilo que vem depois. Ok? Então, basicamente, a forma gusta, ela vai ser utilizada antes de verbos no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Então, são aqueles verbos terminados em ar, ir, que nós dizemos que estão em estado puro, que ainda não foram conjugados. Então, sempre que eu tiver verbos no infinitivo, antes deles, eu vou usar a forma gusta. Se eu tenho também substantivo singular, que é o caso ali que vocês têm em azul, el fútbol, la playa, la canción, tu dibujo. Então, sempre que nós tivermos substantivo singular, nós vamos utilizar também a forma gusta, ok? Gusta diante de verbos no infinitivo e substantivo singular. Agora, se eu tenho um substantivo plural, por exemplo, los libros, los perros, las clases, tus ojos,
nós vamos utilizar então a forma gustan. Também deve ficar no plural, ok? Então, se nós tivermos substantivo plural, forma gustan. Outra coisa, pessoal, que vocês devem tomar bastante cuidado ao utilizar o verbo gostar no espanhol, é que em português nós utilizamos o de, a preposição de. Gosto de chocolate. Então, no espanhol, nós não vamos ter essa preposição de. O que vai vir, então, no lugar dessa preposição? Pode vir um artigo, pode vir um pronome, mas nunca haverá essa preposição de no espanhol. Então, vejam que vocês têm ali nessa tabela um azul um pouquinho mais escuro, assinalando ali o el, la, tu, los, las, tus. Então, nós vamos ter artigos e pronomes, mas nunca nós vamos ter a preposição de. Então, no português, eu posso dizer, eu gosto de chocolate. Em espanhol, a mí me gusta el chocolate, ok? Agora, eu gostaria que vocês observassem essa primeira parte da tabela. Ela vai mostrar para nós, então, como que nós podemos iniciar a nossa frase, né? Então, eu posso utilizar duas formas. A forma completa, escrevendo uma frase grande, ou eu posso utilizar uma forma curta. Então, eu posso dizer, a mí me gusta nadar, a ti te gusta estudar. Então, eu posso utilizar essa parte que está em verdinho junto com a amarelinha. Então, eu posso utilizar essas duas juntas, formando a forma longa, completa. Ou eu simplesmente posso começar ali nessa terceira coluna, na amarelinha ali, para começar a frase. Então, eu posso dizer me gusta nadar, me gusta estudar. Então, eu posso dizer de forma longa ou de forma curta. Então, da forma completa ou resumida. E se eu quero construir uma frase negativa? Então, eu vou colocar a expressão no entre, né, ou antes desse pronome. Então, eu posso dizer, a mí no me gusta nadar, a ti no te gusta estudar. Ou eu simplesmente posso dizer, no me gusta nadar, no me gusta estudar, ok? Então, eu posso dizer dessas duas maneiras. Então, eu posso começar, né, com a mí no me gusta, ou eu posso simplesmente dizer no me gusta. O livro didático que vocês têm, ele vai apresentar alguns exercícios, né, 12 se eu não me engano, como exemplo, né, de uso do verbo gostar. Então, ele vai abordar bastante isso. Eu destaquei aqui só os mais relevantes, mas é importante que vocês façam todos esses exercícios como forma de praticar. Esse primeiro exercício, ele vai apresentar, então, uma entrevista, né? E na resposta, então, da entrevista, o Jorge, ele vai falar, né, algumas frases, vai pronunciar algumas sentenças e vai utilizar esse verbo gostar. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, né, ele diz, me gusta andar, chatear, ver películas. Então, vejam que nesse caso, ele utilizou gusta andar, porque está antes de verbos no infinitivo. Mas na terceira linha, ele vai dizer, me gusta la música clássica. Vejam só, ele utilizou gusta, porque la música clássica e el rock são substantivos singular. E mais adiante, ele vai usar, então, a outra forma, gustan. Mas nesse caso, ele diz, me gustam muitas coisas. Então, aqui nós vamos ter um caso, né, de substantivo plural. Então, é por isso que ele usou gustan. E vejam que ele utilizou aqui a forma resumida, me gusta, me gustam. E não a forma completa, a mim me gusta. Ok? O próximo exercício, ele vai ser um esquema, né? E ele vai dizer como se usa o verbo gustar. Então, vocês têm como se fosse um resumo, né? Então, vocês têm o seguinte, em espanhol, o verbo gustar no concuerda com la persona que experimenta el gusto, sino con las cosas que gustan. Pero la forma gusta concuerda com sustantivos em singular o verbo em infinitivo. E la forma gustan
concuerda con sustantivos en plural. Antes del verbo es obligatorio el pronombre me, te, le, nos, os o les. Las formas pronominales tónicas a mí, a ti, a él son opcionales. Se usam quando se quiere reforçar, contrastar ou compartilhar gustos. Já o próximo exercício, ele vai mostrar para nós, então, como que nós podemos concordar com o gosto da outra pessoa ou discordar. Então, vocês têm aí duas colunas, e a primeira diz mesmos gustos, e na segunda, gustos diferentes. Então, por exemplo, ali, ó, me gusta el béisbol. Então, se a pessoa também gosta de beisebol, ela vai responder a mim também. Agora, se a pessoa não gosta de beisebol, ela pode responder, pois a mim não. Me gusta el béisbol? Pois a mim não. Ou simplesmente a mim não. Então, nós temos aqui formas de concordar, né? Dizer que eu tenho esses mesmos gostos. E formas, então, que eu expresso gostos diferentes. Na próxima, no me gusta el rugby. A mim tampouco. Então, a pessoa está dizendo que ela também não gosta de rugby. Agora, se ela diz assim, no me gusta el rugby, pois a mim sim. Ou simplesmente, a mim sim. Então, ela está dizendo que ela gosta e a outra pessoa não gosta. Então, pessoal, gostaria de agradecer. Essa foi uma aula rapidinha. E eu gostaria de agradecer pela atenção. E hasta a próxima.